É o seguinte, filhinho, né? Vamos, agora tá aqui eu e minha esposa, nós vamos disputar na palavra. Quem é que entende mais de Bíblia? Logo eu, sujeito incrédulo, orelhudo, comedor de angu, né, filhinho? Nós vamos apresentar pra vocês o jogo de pergunta da Bíblia do pastor Antônio Júnior, que é uma benção, filhinho. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais sobre a Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E toda segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde, você vai poder participar desse jogo, tá bom? E como funciona? É muito simples. Eu faço a pergunta e você responde, e ao final você vai somar todos os pontos das perguntas que você acertou. Tá certo? E essas perguntas, elas possuem níveis. Então existe o nível fácil, médio e o difícil. Então se você já gostou dessa ideia, deixa o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar um próximo vídeo. Tá certo? Então vamos às perguntas. Vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Qual desses personagens Deus usou para abrir o Mar Vermelho? A primeira resposta diz que foi Noé. A segunda resposta diz que foi Moisés. A terceira resposta diz que foi Josué. E a quarta resposta diz que foi Eliseu. Tempo na tela. Vamos lá, filhinho. Foi Moisés, foi Noé, Josué ou Eliseu, filhinho? Eliseu. Moisés, filhinho. Foi o primeiro, né? E a resposta certa é Moisés. A Bíblia diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Essa foi fácil, hein? Foi sim. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 10 pontos. 10 pontos. Por que Zaqueu não conseguia ver Jesus passando pelas ruas de Jericó? A primeira resposta diz que foi porque ele chegou atrasado. A segunda resposta diz que Zaqueu não conseguiu ver Jesus porque ele era cego. A terceira resposta diz que é porque ele estava cobrando impostos. E a quarta resposta diz que é porque ele tinha baixa estatura. Tempo na tela. Número 4. E a resposta certa é porque Zaqueu tinha baixa estatura. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 19. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. De gente, né, filhinha? Agora vamos para a última pergunta, valendo 10 pontos. Quem foi vendido como escravo pelos irmãos? A primeira resposta diz que foi Judá. A segunda resposta diz que foi Joabe. A terceira resposta, José. E a quarta resposta, Joel. Valendo. Ah, essa tá muito fácil, filhinha. Foi quem, na sua opinião? Larga de colar. Não tô colando, não. Eu respondi José, né, filhinha? E você? E a resposta certa é José. A Bíblia diz: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Agora vamos para a segunda rodada de perguntas, valendo 30 pontos. 30 pontos! Lembrando que elas vão começar a ficar um pouco mais difíceis, hein? Será, filhinho? Vamos lá. Quem foram os primeiros discípulos chamados por Jesus? A primeira opção diz que foi Pedro e André. A segunda opção diz que foi Paulo e João.
A terceira opção diz que foi Barnabé e Lucas. E a quarta opção diz que foi Marcos e João. Valendo! E a resposta certa é Pedro e André. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 4. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 30 pontos. Qual rei de Israel ganhou 15 anos de vida depois de orar a Deus? A primeira resposta diz que foi Davi. A segunda resposta, Salomão. A terceira resposta, Ezequias. E a quarta resposta, Acabe. Tempo na tela. Calma aí, Lembrou, filhinho? E a resposta certa é número 3, o rei Ezequias. Tomou no cu os dois. Você falou 2? Salomão, filhinho. Que deveria preparar o seu sucessor, pois iria morrer em Tá, breve. Deus desceu o cajado agora, filhinha. Chorou muito na presença do Senhor. Olha aí, ó, tá vendo? Deu mais 15 anos de vida. Então, se você acertou essa pergunta, parabéns. Mas Pra você que errou, vai ler mais a Bíblia, filhinha. E agora vem a última pergunta, valendo 30 pontos. O que era uma dracma? Primeiro, um animal árabe. Segundo, uma moeda. Terceiro, uma cidade grega. E quarto, uma feiticeira. Vamos ver se você acerta, hein? Valendo! Uma feiticeira, ela é de... Uma dracma perdida, decidi te busquei. Feiticeira, você cantou? Já errou, filha. Falou a feiticeira. Falou a feiticeira, filhinha. Para de roubar. Não, no caderno ela acertou, mas ela blefou, filhinho. Falou feiticeira, né? Aí. A culpa é dele que fica me lembrando de música velha. Vai. E a resposta certa é uma moeda. Veja o que Jesus disse nessa parábola. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Agora vamos para as perguntas valendo 50 pontos. Eu quero ver como você vai se sair nessa rodada, hein? Valendo Vamos 50 lá. pra ajudar na obra, hein? Quem foi o homem que teve que carregar a cruz para Jesus? Quem A foi, primeira filho? resposta diz que foi Simão de Cirene. Simão de A segunda Cirene. resposta diz que foi Saulo de Tarso. Saulo de A terceira Tarso, resposta diz que foi Simão Pedro. Simão E a quarta Pedro. resposta diz que foi Judas Iscariotes. Tempo na Ele tela. ajudou, né? Ele entregou Jesus por 30 moedas e ajudou a carregar a cruz, né? Porque se ele não entrega, ele não ajuda, né, filhinha? Mas eu acho que foi Simão de Cirene, filhinha. E a resposta certa é Simão de Cirene. Veja o que está escrito. Ai, meu Deus do céu! Enquanto ela levavam, passaram de carro. agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo-o carregá-la atrás de Simão de Jesus. Cirene, né, filhinha? Agora está ficando difícil, hein? Vamos para a próxima pergunta. Valendo 50 pontos. Qual profeta nunca foi chamado por Deus pelo próprio nome? A primeira resposta diz que foi Ezequiel. A segunda resposta diz que foi Jeremias. A terceira resposta, Isaías. E a quarta resposta, Samuel. Valendo! E a resposta certa é Ezequiel. Todas as vezes em que Deus se referiu a ele,
ele o chamava de Acertou Filho do sem Homem. querer, hein, filhinha? Um exemplo disso está em Ezequiel capítulo 2. Deus disse a ele: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. Preste atenção. Presta atenção, Qual filhinha. povo visitado por Paulo prestava culto a uma deusa chamada Ártemis? A primeira resposta Ártemis. diz que foram os gregos. A segunda resposta diz que foram os romanos. A terceira resposta diz que foram os efésios. E a quarta resposta diz que foram os coríntios. Valendo! E a resposta certa é Efésios. Antes de Paulo pregar o evangelho na cidade de Éfeso, as pessoas daquele local eram extremamente idólatras. Veja o que está escrito. Quando ficaram sabendo que ele era Eu também errei, filhinha. Eu tava quase colocando Éfeso, porque eu tava escutando a palavra esses dias falando sobre isso, filhinha. Olha o tamanho da resistência que o apóstolo Paulo enfrentou nesse lugar. E agora vamos para a pergunta bônus, que vale 100 pontos. 100 pontos. Então, se você não foi bem até agora, fique tranquilo, porque esta pergunta pode te ajudar a se recuperar. Vamos lá. Segundo a Bíblia, qual desses homens de Deus foi teletransportado? A primeira resposta diz que foi Filipe. A segunda resposta diz que foi Timóteo. A terceira resposta diz que foi o apóstolo Paulo. E a quarta resposta diz que foi João. Tempo João. na tela. Eu tô certo, você tá errado. Tá na décima. Timóteo. E a resposta certa é Filipe. Se você acertou, Falei que foi Filipe. parabéns. A Bíblia diz que certo dia, Filipe estava batizando um homem em Gaza, quando de repente Deus o transportou para outra região, que ficava a mais ou menos 25 quilômetros de distância daquele local. Olha que milagre! Veja o que está escrito. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe. Se inscreva no canal do Antônio Júnior, que é uma benção. Eu vou deixar o link na descrição, tá, filhinho? É edificante, filhinho. Vamos aprender, né? Não chora não, meu.